Olá, buscadores e buscadoras do autoconhecimento e da vida espiritual. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Harmonia Interior. É com alegria que iniciamos mais esse encontro. Hoje irei comentar uma das experiências que eu tive de quase morte. Antes, porém, eu vou pedir para vocês, se estiverem gostando do conteúdo do canal, se inscrevam, dê o like e compartilhem para que mais pessoas possam se beneficiar também. Então, voltando. Antes de falar do EQM, eu devo acrescentar que desde menina eu buscava compreender essas coisas que me aconteciam. Já comentei que eu tive um sonho que me intrigava muito, que era subir obstáculos e eu sempre caía. Até o dia em que venci essa grande escalada, me sentindo totalmente realizada. Aí começou uma outra etapa, que foi quando eu tive a primeira experiência de sair voando. Eu vi o meu corpo na cama e um outro corpo em cima desse que estava deitado, que era meu também. E do meu lado tinha uma presença que me disse telepaticamente: vamos! Ele me pegou pela mão, nesse corpo que estava em cima, e em seguida ele me deu uma ordem telepática: dobre os joelhos. E eu dobrei. Em seguida, eu estava numa rua próxima de casa, vestindo um camisolão com mangas compridas, bem clarinho assim, camisolão grande. Esse ser, como que apertou a minha mão, eu dobrei os joelhos e nós saímos voando. Era um final de tarde, mais ou menos, um entardecer. E foi uma das sensações mais gostosas que eu tive na minha vida. Por quê? Porque era de uma leveza que não tem tamanho. Mentalmente, saímos, mas eu não vi nada, tá, gente? Durante esse percurso. De repente, ele telepaticamente, mentalmente, ele me disse: chegamos, vamos descer. E lentamente eu vi o meu corpo descendo, tocando o solo com os pés. Foi muito interessante essa sensação de perceber a terra firme. Gente, não é sonho, é mais real do que quando a gente faz as coisas aqui mecanicamente. Percebemos os mínimos detalhes. O local que ele me levou estava envolto numa neblina que eu desconhecia. As casas eram na calçada, como aqueles casarões antigos, um ligado no outro. Era uma rua de pouco movimento, mas as pessoas que passavam por nós nos ignoravam. Olhei para aquela neblina e comentei com o ser: nós estamos em Londres? E ele fez um aceno com a cabeça, concordando comigo. Eu não sei o que eu fui fazer em Londres, nem quanto tempo nós ficamos por lá. Porém, depois dessa experiência, eu tive outras de desdobramento consciente, ou também chamado de viagem astral. Inclusive, numa delas, eu vi perfeitamente o cordão de prata saindo pelo plexo solar, que é o umbigo. Todos nós temos experiência todas as noites, enquanto dormimos. Porém, a maioria acha que é sonho, não acredita naquilo que está vivenciando. É por pura ignorância, por não perceberem, não saber. Mas vamos voltar ao EQM. Eu relutei muito em acreditar que essa primeira experiência fosse de quase morte. Por quê? Porque na época que eu sofri, vamos dizer assim, essa experiência, que faz muitos anos atrás, nós não podíamos falar sobre essas coisas. A gente era marginalizado e não tinha também com quem conversar. Hoje, porém, é outra coisa. Inclusive, existem milhares de relatos sobre esse assunto. É só pesquisarem. Pelas minhas andanças lá atrás, foi indicado que lêssemos um livro intitulado O Egito Secreto, do autor Paul Bruton. É esse livro aqui, ó. Eu só lembro que a minha filha era bebê. Ela não tinha nem um aninho quando isso me aconteceu. O meu marido tinha saído, era umas 3 horas da manhã mais ou menos, da madrugada, né? Ele saiu com o meu grande primeiro mestre para pescar. Eles pescavam robalo durante a madrugada. Então ele tinha saído.
Devido à movimentação deles, eu acabei ficando sem sono. Eu voltei para a cama e decidi terminar de ler o meu livro, que já estava bem no finalzinho, para ver se o sono voltava. Como era meu hábito, terminei de ler o livro, deixei ele no criado mudo assim, relaxei para dormir, mas eu fiquei pensando sobre o término do livro. Esse livro conta a história do autor Paul Bruton, que era um jornalista e escritor. Ele já tinha andado e adquirido várias experiências de ordens superiores de percepção. E ele estava deslumbrado com as pirâmides e todo o mistério, a magia e o cenário, que acontece ali no Egito. Ele já tinha passado por vários templos, ele se deparou inclusive com a Esfinge, mas ele não era um simples aventureiro, ele era um investigador muito sério. Então, grande parte desse livro, ele narra todo o esforço que ele fez para conseguir o quê? Uma experiência dentro da pirâmide de Quéops. Ele queria o quê? Passar por um transe dentro da Câmara do Rei. Porém, o governo da época não permitia. Ninguém conseguiu esse feito, a não ser ele. Por quê? Porque ele estava realmente decidido e ele conseguiu convencer o governo que era só uma noite. Então, como eu já pertencia à Ordem Rosa Cruz, eu já tinha feito vários exercícios que a gente era estimulado a fazer. Para mim, não teve muito segredo esse livro, na verdade. Porém, só lembro que eu disse para mim mesma: se ele conseguiu passar uma noite dentro da pirâmide, dentro da Câmara do Rei, eu também consigo. E aí eu me preparei, eu já estava relaxada, quando eu percebi a presença de 2 seres do lado da minha cama, como que me esperando para partir. Em questão de segundos, nós saímos em viagem. Eu avistei a pirâmide, quando me dei conta, eu já estava deitada em cima de uma pedra retangular, numa sala vazia, em que eu só percebi a presença de 3 seres que conversavam entre si telepaticamente. Um deles tinha um objeto na mão e eu não tenho como identificar, parecia um cilindro, alguma coisa assim de metal. Eles vestiam longas vestimentas, porém eles tinham assim a cabeça coberta e eu não cheguei a ver de fato o rosto desses seres. O recinto tinha pouca iluminação, mas a experiência foi tão real que eu conseguia sentir a temperatura da pedra do qual meu corpo estava ali deitado. O local também emanava um perfume que eu jamais consegui identificar. Eu sabia que tudo aquilo era muito natural, apesar de eu estar passando, de observando toda aquela movimentação, eu sabia que aquilo era natural. Eu não tive medo, eu não tive qualquer sentimento de inquietação. Eu só observava. Eles davam voltas ao redor do meu corpo, eles diziam coisas que eu não compreendia. Eu deitada, eu me via como se fosse um homem, inclusive vestindo uma túnica também. Na verdade, eu sentia cada poro do meu corpo, ao mesmo tempo que a minha respiração era lenta e compassada. 2 ficaram como que me velando na parte de trás do meu corpo. Eles, assim, eu deitada, eles de pés atrás de mim e o outro nos meus pés. Eu registrei esse momento por alguns segundos, para tudo desaparecer em questão de segundos também. Eu não faço a menor ideia de quanto tempo nós ficamos ali dentro da pirâmide. O problema, porém, não foi isso. O problema foi quando retornamos. Eu continuei sentindo a presença de 2 seres, como se eles estivessem atrás de mim. Só que ao perceber que eu tinha retornado para o meu quarto, eu vi o meu corpo imóvel na cama. Porém, ele me representava um bloco de pedra imenso, sem nenhuma reação vital. Ele estava paralisado e enrijecido. Eu não sentia, basicamente, nenhuma função vital. Eu só me sentia como uma consciência. Eu não via o meu corpo no astral e eu também não via o meu corpo no plano físico.
Não tenho ideia de quanto tempo eu permaneci querendo entrar. Inclusive, eu queria entrar pela ponta dos pés. Eu não via os pés, eu só via aquele bloco de pedra gelado. A mesma sensação que eu sentia dentro da pirâmide. Foi muito estranho, muito louco de poder traduzir em palavras. Até que um desses seres, telepaticamente, me ordenou que eu permitisse que o meu sangue fluísse pelas minhas veias. Então, quando veio essa ordem, eu já tinha tomado posse daquele bloco de pedra e a forma do meu corpo foi se delineando. Ao mesmo tempo que isso foi acontecendo, eu vagamente ouvia o choro de uma criança, que eu reconheci ser como minha filha. Aí bateu a lembrança de quem eu tinha que socorrer naquele momento. Mas como se o meu corpo não reagia, foi aí que eu fui sentindo o meu corpo começar a esquentar, pois eu sentia o sangue percorrer por todo ele. E assim eu comecei a reagir, querendo literalmente me movimentar. Os seres já não estavam mais presentes. Então, com o choro da minha filha, o desespero bateu, pois o meu coração, o meu corpo queria ir ao encontro dela. E devagarinho eu fui me levantando e quando eu cheguei no quartinho dela, ela dormia o sono dos anjos, sem nenhum sinal de ter chorado. Isso significa que existia pelo menos um vínculo fortíssimo de amor, de eu estar viva, que era cuidar justamente da minha filha. Tempos depois, eu comentei essa experiência com o meu professor. E foi aí que eu descobri que eu passei pela EQM. Ele ainda comentou que eu havia feito um resgate de vida passada conscientemente e que a minha alma tinha passado por um ritual de passagem no Egito. Isso, porém, não me envaideceu, pois sei que quando se tem um certo desenvolvimento espiritual, a nossa responsabilidade fica maior. E que também o resgate de vida passada não modifica o compromisso que você tem nessa vida. Em outros momentos, eu também resgatei outras experiências de vida passada, que foi só reforçando cada vez mais a minha busca pelo autoconhecimento. Então, não importa quem eu fui, e sim o que eu estou fazendo com a minha vida agora. Mais uma coisa, eu posso afirmar com todas as letras: a morte não existe. Todas essas experiências só me reforçou que eu, como espírito com consciência, sou imortal. Logo, não irei perecer como ser. E isso sempre eu procurei passar para os meus alunos, para quem busca, inclusive, compreender esse processo da vida. Também, verificando o meu corpo na cama, ficou muito claro o fato de que o sentimento que se tem em relação ao corpo físico vai se modificando, pois o corpo passa a ser aquele pijaminha velho surrado que não serve para mais nada. Aí vai depender do teu grau de apego. Eu vou comentar com vocês mais uma coisinha que me perguntaram durante a semana sobre o velório. Eu poderia acrescentar mais uma particularidade sobre esse assunto. Nós participamos do nosso velório? Sim, a maioria das pessoas que morreram participa da própria cerimônia, dessa cerimônia triste, né? Temos vários relatos dentro do espiritismo. Inclusive, ver o corpo em decomposição é um exercício que a gente pode fazer em vida. E aqui será o sofrimento para aqueles que desconhecem a realidade e que querem se apegar, enquanto vivos, a uma coisa que vai se decompor. Tudo isso tem que ser visto aqui, gente, enquanto a gente está viva, buscando informação, procurando desenvolver esse desapego em nós. Porém, nem todos aproveitam essa oportunidade de se despedirem de quem está partindo. Então, por isso que nós temos que buscar informações. Por quê? Porque é real.
Muitas pessoas, na hora da despedida, para o morto, é muito bom ele participar do próprio velório, porque aí já vai ficando muito claro a perda desse corpo físico. Então, a pessoa, né, que passou do lado de lá, ela vai ter mais condições de avaliar o que ela vai fazer daí para frente. Então, é muito interessante esse processo da gente velar o nosso próprio corpo. A gente pode, inclusive, fazer exercícios. Quando a gente vai dormir, peça para ver o que acontece com os teus corpos. Peça para ver o teu corpo físico. É você, tem que partir de você, querer se aprofundar nesse assunto. Ninguém pode evoluir por você. E é isso. Então, com isso, gente, eu fico por aqui. Pretendo fazer mais um vídeo sobre EQM, que foi uma segunda experiência que eu tive de EQM. Ficará para o próximo encontro. Então, espero que vocês procurem em vocês a sua força pessoal, que só assim nós poderemos melhorar as nossas condições nesse nosso planetinha. Então, se gostaram, eu peço que compartilhem, se inscrevam no nosso canal e dê o like. Gratidão, beijo no coração, até o nosso próximo encontro. Fui.